Blonde Ale, hibisco, cerveja seca a barriga. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer e agora nós vamos fazer uma Blonde Ale. Estou derrubando os maltes, que é 4,5 kg de malte Pilsen, 500 gramas de malte de trigo e mais 400 gramas de melanoidina. Vamos fazer uma blonde. 1047, 1045 de OG, tá? Isso aqui é para 25 litros, tá, galera? Essa quantidade de malte. Agora vamos misturar aí. E é o seguinte, vou voltar com o termômetro aqui, ó, porque nós estamos a 67 graus, 68 graus. Aí alguém poderia dizer, não, mas essa temperatura está muito alta, vai ter um residual numa cerveja que deveria ser mais seca. E sim, eu concordo. Mas eu vou fazer um dry hop nessa cerveja, apesar de ser uma blonde. Vou fazer um dry hop de Mosaic. Durante a parte quente eu vou usar o Chinook, fazer uma lupulagem mais um pouquinho mais amarguinha, entendeu? Mas sem exagero. Mas por que eu estou fazendo uma rampa um pouquinho mais alta? Porque eu vou usar hibisco na maturação. Vai ser uma cerveja com hibisco. E o nome dela é Seca Barriga, porque a minha esposa usa hibisco para emagrecer. Ela fala que emagrece. Então, se emagrece é seca barriga, né? Uma cerveja seca barriga, acho que não existe no mercado não, hein? Então, como o hibisco é um pouquinho adstringente, eu vou usar muito pouco, tá, gente? Vou usar aí 40 gramas para 20 litros, para 25 litros. Mas vai se chamar seca barriga. Tô aqui misturando, vocês sabem esse jogo aqui, né? Tirar todas as pelotas, deixar tudo homogeneizado. Temperatura aqui tá 68, 67, 68. Subindo ainda que o termômetro tava fora, né? Então agora já misturei bem. Vamos tampar. Só conferindo, vocês tenham paciência. 67. Ó. Aqui. Olha a mágica. Espera um minuto. E como sempre, nossa manta gaúcha. Quem tá antigo no canal já tá acostumado, né? Ó. A gente tampa, né, cara? A gente tampa. E agora, só amanhã, porque, ó, vou mostrar pra vocês. É noite em BH, ó. Já é noite em BH. Eu estou tomando a minha Scotch Export. Vou continuar tomando ela, ouvindo uma música. Mas aqui eu não mexo mais não. Pode ser que daqui uns 20 minutos eu dou uma misturadinha. Só para desencargo de consciência, mas nem precisa. Porque eu só vou trabalhar nela mesmo amanhã cedo. Então, tô indo nessa. Fui!
Bom dia, senhoras e senhores. Cafezinho aqui. Agora vamos destampar aqui e continuar o jogo. É isso aí, senhoras e senhores. Vai tirar o pano. Vamos destampar. Agora são exatamente, olha as horas aqui, ó, sem erro, 7h39 da manhã. Acordei um pouquinho mais tarde hoje. Vamos ver aqui a temperatura. Está 48 graus. Isso significa que pode ter dado uma parada invertida, né? Parada proteica invertida. Eu sempre brinco com isso. Muito bem. Sem pressa, vamos religar o fogo, deixar a temperatura subir novamente para 67, 68, né? E erguer o cesto. É isso aí, senhoras e senhores, erguendo o cesto. Deixar escorrer, daqui a pouco a gente volta. Há 30 minutos, 15 gramas de Chinook na nossa Blonde Ale. Há 30 minutos, 15 gramas de Chinook. Diminuiu o fogo aqui, porque quando joga o lúpulo, ferve mais forte, né? 15 minutos finais, mais 15 gramas de Chinook. Vai ser Chinook na parte quente toda. Foi 15 a 30, agora mais 15, faltando 15. 0 minuto, mais 20 gramas de Chinook. Agora partir para o resfriamento. Aí, ó. Colocar o chiller. Resfriamento acontecendo. Daqui a pouco a gente volta. O Whirlpool a frio. Chegamos aqui, galera, a 40 graus. Agora com esse Whirlpool aqui, vai baixar para 35 e a gente joga na bombona. É isso aí, senhoras e senhores. Jogando na bombona fermentadora nossa Blonde. Olha que cor linda. Blonde Ale. Ainda vai entrar o hibisco, hein? Vai ficar uma cor bonita. E olha aqui, ó. Clarificação dela. Antes de gelatina, antes de tudo, hein? Antes da fermentação. Ficou muito bom. Deixa eu acabar de completar. Jogar no fermentador. É isso aí, senhoras e senhores. Louça lavada, né? A levedura aqui, a lama da S04 tá aqui, né? Voltando à atividade, tirei da geladeira. Aqui está o mosto sendo aerado. Daqui a pouco eu vou inocular a lama aqui e deixar o starter. A cerveja já tá lá na geladeira fermentadora. São 11 da manhã agora. Uma só para comemorar que acabou, né? Tudo arrumadinho, tudo como se não tivesse acontecido uma abraçagem. Para tomar uma. Vamos jogar nossa lama no mosto para fazer o starter. O starter já está agitando há mais ou menos 30 minutos, oxigenando aí. A lama você fecha. Tirei da geladeira 40 minutos antes. Tirei o excesso de sobrenadante. Ó, agita bem. Vídeo longo, galera. Tem que mostrar tudo, né? Eu acho mais viável mostrar pra galera. Agora aqui, ó. Copo esterilizado. Um copo
Um copo de lama sem cortes. Segundo copo de lama sem cortes. S04, tá, galera? Dois copos de lama. O resto aqui eu posso deixar. Vou pôr mais meio para garantir, né, galera? Como disse. 2 copos e meio. Ok. Agora você tampa o resto. Eu vou limpar aqui o excesso. E esse aqui ainda dá para usar. Ele vai baixar todo aqui e vai dar um sobrenadante por cima. Aqui está a nossa start acontecendo. Só deixar acontecer. Vou inocular levedura, talvez lá para as 10 da noite, agora são 11 da manhã. Lá para as 10 da noite talvez eu inocule, ou talvez eu inocule só amanhã. Sem problema. Segue o jogo. Starter acontecendo. Olha o movimento. É isso aí, senhoras e senhores. Vamos inocular nosso starter de leveduras S04 na nossa cerveja Blonde Ale hibisco, né? Com hibisco. Por enquanto não está com hibisco não, normal, na temperatura de 16 graus. Eu não jogo sobrenadante fora. Eu vi alguém comentando aí que joga o sobrenadante fora após o starter, mas isso daria muito trabalho. Eu teria que pôr ele a 0 grau para decantar tudo, para depois jogar o sobrenadante fora, porque tem muita levedura no sobrenadante. E isso aqui tudo é cerveja, do mesmo mosto. Vai fermentar. E no final da fermentação, o que vai acontecer? No final da fermentação, meu amigo, vai arredondar tudo, porque tem um descanso de acetil. Vai arredondar essa e vai ficar tudo certo. Agora nós vamos tampar tudo ao vivo, sem cortes. Sem massagem. Fechado. O airlock já está aqui montado. Com álcool 46. Tá achando álcool 70, mas não, galera. Trabalhem, meninas. Primeiro dia de fermentação, né? 24 horas após a inoculação da levedura startada, a lama da S04 na nossa cerveja. 24 horas depois, início das atividades. Lógico que deve ter tido atividade aí no meio da noite, né, gente? Com 12 horas, 13 horas de inoculação, mas eu não fico vigiando. Segue o baile. Senhoras e senhores, nossa cerveja Blonde Ale, depois de 4 dias de fermentação, eu subi a temperatura de 16 para 19 para descanso de diacetil, porque fermentou em 4 dias. E agora vamos fazer nosso dry hop de Comet canadense. Aqui, ó, já tirei o lacre, abri e vamos fazer o dry hop, 50 gramas de Comet canadense. Pronto. E ao vivo. 50 gramas de Comet. Vamos voltar com a tampa. Está a 10 graus porque eu fiz o descanso de acetil. Mandei baixar para 10 graus. Chegou a 10 graus. Estou fazendo o nosso dry hop. E agora, fechando.
Agora eu vou deixar mais 2 dias e jogar a gelatina. Galera, ó, fiz o dry hop, tá 11 graus, mas já mandei baixar para 0. Você põe aí, olha lá, 0. Tá setado em 0, né? E está em 11 graus. Essa é a temperatura que ele vai chegar. Vamos que vamos. Senhores, depois do nosso dry hop, vocês viram aí, tem 2 dias que está de dry hop a 0 grau. Agora nós vamos jogar nossa gelatina. Está aqui, ó, nossa gelatina. Agora esperar mais 2 a 3 dias. Mais 2 dias com gelatina a 0 grau. E vamos colocar no post mix, né? Não coloquei o hibisco. Vou colocar o hibisco direto no post mix. Segue o jogo. Estamos aí, ó, embarrilhando a nossa cerveja Blonde Ale com hibisco, né? Resolvi pôr hibisco em apenas 10 litros, que deu quase 30 litros. Então vou pôr hibisco em 10 litros e o resto eu vou deixar sem hibisco, que é a primeira vez que eu estou pondo. Então vou pôr 25 gramas de flor de hibisco fervido em 200 ml de água e vou pôr aqui em 10 litros. E vamos ver. Daqui a pouco eu mostro colocando o hibisco. Segue o jogo. Tá aí, senhoras e senhores, 10 litros da nossa Blonde Ale. Vamos pôr aí, ó, 200 ml de chá de hibisco. Fervi durante 2 minutos só para esterilizar a lina e deixei em infusão por 10 minutos. Agora vamos colocar aqui, ó. Tampar e carbonatar. Segue o jogo. Está aí, senhoras e senhores, nossa Blonde Ale com hibisco. O barrilzinho de 10 litros. E aqui a Blonde Ale sem hibisco. Eu resolvi pôr só nem metade, né? Mas nem a metade. Aqui tem 10 litros e aqui tem 18 litros. Deu 28 litros no total. 10 litros com hibisco. Daqui a pouco vocês verão o resultado. Vamos que vamos. Está aqui, senhoras e senhores, a nossa Blonde Ale com hibisco. Olha a cor. Essa é a cor da nossa Blonde Ale com hibisco. Da nossa Blonde Ale com hibisco. Vocês viram toda a receita aí, tá na descrição do vídeo. Ficou com 5% de álcool no final. Olha que cor bonita. Né? Mais uma vez. Ficou com 5% de álcool, 29 IBU. É uma Blonde Ale que eu já fiz no canal, só que dessa vez resolvi pôr hibisco. Quanto de hibisco? Tá aí, vocês viram. 25 gramas para 10 litros. Por quê? Eu não coloquei hibisco nos 30 litros de cerveja que eu fiz. Então eu tô com 2 cervejas agora. A Blonde Ale hibisco detox seca a barriga. Essa seca a barriga, porque é hibisco, né, cara? O aroma. O cheiro do hibisco é muito pouquinho, mas dá para sentir. Mas quem não conhece não vai perceber. Quem não conhece não vai ver que é um chá de hibisco. Vai ficar sem saber o que é. E eu quis que a cor ficasse assim. Eu não queria que ficasse alguma coisa muito estourada. Entendeu? Ó, olha que reflexo bonito, avermelhado.
É assim que eu queria. Por isso que eu pus só 25 gramas para 10 litros. Eu não queria a presença do hibisco assim, sobrepondo o lúpulo, sobrepondo os maltes. Eu queria uma combinação. Então vamos agora ao paladar. Por toda parte que olho vejo diferenças. Preto, branco, pobre, rico, hétero, homo, santo, profano. Em meu desespero fechei os olhos e resolvi olhar. Refrescante. Cara com a igualdade. Se eu puder falar uma característica do hibisco, foi a refrescância. Uma distringência leve, mas muito leve no finalzinho do gole. E assim que eu queria. Porque se você errar na quantidade de hibisco, vai ficar muito adstringente, vai ficar com uma cor parecendo vinho tinto, e não é o que eu queria. Eu queria exatamente essa cor. Olha aí. Agora vamos pôr mais aqui para mostrar para vocês a diferença de cor para a Blonde Ale original. Um pouquinho de paciência aí de vocês. Muito bem. Está aqui. A Blonde Ale original está num barril maior. Então a carbonatação dela não está 100%, vai estar 100% amanhã. Mas já dá para vocês verem a cor. Tá aí, ó. Olha aí, senhoras e senhores. Blonde Ale, né? Nossa Blonde Ale original. E tem vídeo no canal, mas a com hibisco. Olha aí. Olha que maravilha. Maravilha, né? Pois é. Vamos ver a diferença. Essa tem o hibisco combinando com os lúpulos, né? O cheiro do hibisco floral. Aqui está mais o frutado do lúpulo, né, cara? Mosaic, Comedy e Chinook na parte quente. Vamos ver o sabor dessa aqui. Cítrico, frutado, amargor. Está mais presente do que essa. O hibisco camuflou um pouco o amargor. Mas está deliciosa. Então, senhoras e senhores, as duas cervejas aqui para você ver, que é uma só, né? Diferença que uma tá com hibisco e só alegria. Cerveja para o Natal, porque são 30 litros. Eu ainda vou deixar ela mais uns 3 dias aí amadurecendo, porque isso aqui é só para gravar o vídeo para vocês. E como é só eu e minha esposa, nós bebemos só no fim de semana. Com certeza no Natal ainda estarei tomando dessa. Mas vou fazer mais cerveja antes do ano novo. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter acrescentado, eu espero ter contribuído. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!